Olá, quarto período, tudo bem? O tempo passa rápido, né? Vocês já estão agora no quarto período. Tempo desse eram calouros, né? Iniciando. Bom, pessoal, volto a dar aula para vocês, né? Nesse semestre agora, eu estou com teoria da região e regionalização com vocês. Então, nós teremos uma aula inicial que será um mix aí de vídeo com texto, com análise de autor, né? E que será objeto de um trabalho, um único trabalho a ser entregue no dia 17 de dezembro, tá? Então, eu vou passar tudo o que eu tenho de passar para vocês agora, inclusive a videoaula que já está pronta, né? Porque eu gravei essa videoaula para uma outra disciplina em que eu trabalhei com o mesmo texto que vou trabalhar com vocês. Então, eu já passo tudo para vocês, todo o material que vocês vão ter para fazer leitura, assistir, né? Refletir e produzir o trabalho final, tá? Final não, né? O primeiro trabalho da disciplina referente a um mês aí de trabalho de vocês, né? Bom, o texto que eu vou trabalhar com vocês é o texto do professor Francisco de Oliveira, chamado A Hegemonia Inacabada, que conta a dualidade entre a hegemonia econômica de São Paulo e tendo como oposição o desenvolvimento do restante do país. Nesse texto, o Francisco de Oliveira enfatiza bastante o desenvolvimento do Nordeste, que na conjuntura do Império e da Primeira República, ele não tem muita saída, né, muito apoio do Estado para o seu desenvolvimento, ao passo que São Paulo, sobretudo pelo negócio do café, ele tem essa hegemonia econômica, né? Tem o Estado prestando aí assessoria ao desenvolvimento desse negócio do café, e o Francisco de Oliveira conta de uma forma bem profunda, né, o que isso causou para o quadro brasileiro que nós temos hoje, né? Então, se hoje nós temos o Sudeste Sul mais desenvolvido e concentrador da indústria, dos negócios, isso vem lá do passado, né? Então ele mostra isso muito bem, mas eu costumo começar as disciplinas pela sessão cinema, faço o possível para ver a sessão cinema no início, e dessa vez nós temos um filme muito interessante, que é o filme Vidas Secas, baseado na obra do Graciliano Ramos, né, que tem esse título. Então, o filme ele é uma produção do Nelson Pereira, e eu vou passar ele para vocês, vocês vão assistir. E vou passar também uma análise sobre o tipo de cinema que foi usado para produzir o filme, né, que é o cinema novo, o movimento do cinema novo no Brasil. Então tem um pequeno vídeo de um especialista, o Marden Machado, falando sobre o cinema novo, para vocês compreenderem, né, por que aquele filme é feito daquela forma. E tudo isso, né, assim, estou falando de literatura do Graciliano Ramos, estou falando de um movimento cinema novo,
Assim como na videoaula, estou trazendo vários outros elementos, falando de outros autores, né, como Antônio Gramsci, como Celso Furtado, tudo isso para levar a vocês essa visão de amplitude em relação ao que nós estamos analisando, né? Então, para a gente analisar uma situação com certa profundidade, nós necessitamos certa erudição também, certo nível de erudição. A erudição é um conhecimento amplo sobre as coisas, né? A correlação entre várias coisas. Então, para nós analisarmos a questão regional brasileira, nós precisamos conhecer a cultura regional e precisamos conhecer a teoria científica, né, das ciências humanas, o que nós temos produzido para explicar esse quadro regional brasileiro, né? Eu poderia passar outros materiais a vocês, mas não vou passar para não ficar muita coisa, né? Mas tem, se vocês procurarem no YouTube, tem aquela produção Morte e Vida Severina. Existem duas produções dela. Tem uma que é em desenho. Esse escrito ele é muito interessante. Ele é do João Cabral de Melo Neto. E é uma forma de uma poesia, né, que conta a trajetória de um retirante nordestino, né? Parecido bastante com o quadro de Vidas Secas, né? Mas é outra perspectiva. Então existe se vocês procurarem no YouTube e quiserem ver, né? Tem uma versão que é desenho, tem uma outra versão que é uma produção da início da década de 90 da Rede Globo. Muito interessante também. Assim como há outros vídeos, textos, né, sobre Graciliano Ramos, sobre Vidas Secas, né, vai ter análises sobre o livro, sobre o filme no YouTube, então vocês ficam livres, né? Na minha época de graduação era muito difícil obter informações sobre aquilo que a gente estava estudando, mas hoje em dia é muito fácil, né? Tem muitos vídeos e tem pequenos textos de blog, muita coisa na internet, né? Então, o que às vezes impede a gente de ir nesse caminho da erudição, de conseguir conhecer mais coisas sobre o que a gente está estudando, às vezes o que nos rouba tempo são as redes sociais, né? Infelizmente, assim, o smartphone ele foi uma revolução da informação, mas ele também nos captura, né? Nesses chamados toca do coelho, né? Do Alice do País das Maravilhas, né? Ela entrava na toca do coelho e aquilo era um mundo à parte, né? As redes sociais, tudo que a internet traz hoje para nós, elas são um buraco sem fundo, né? Essas tocas do coelho. E elas roubam muito tempo. Então, vocês precisam tomar cuidado com o tempo gasto em redes sociais e precisam desenvolver o gosto por ir atrás de curiosidades que estão relacionadas àquilo que vocês estão aprendendo na graduação, né? Que mais que eu posso falar? Falar um pouco sobre o filme Vidas Secas. Esse filme, lançado em 1963, ele é baseado na obra do Graciliano Ramos, de mesmo título, Vidas Secas, que foi publicado em 1938. Então, esse é um dos livros mais elogiados do Graciliano Ramos, assim como o filme Vidas Secas
também ele é marcante na história do cinema brasileiro e desse movimento chamado Cinema Novo, né? Que é um cinema que tem um cunho social muito forte, né? Que busca com poucos recursos fazer um filme que seja significativo. Graciliano Ramos, eu vou passar um documentário para vocês vão conhecer a história dele. Ele está aí entre os autores nordestinos que produziram, a partir da década de 30, uma literatura regional riquíssima, né? É no Nordeste que se tem a primeira produção literária regional de peso, né? Então começa lá e tem vários autores produzindo, né? Algo que na década de 20 estava se esboçando, né? A gente tem em 1924 a Semana da Arte Moderna, e aí literatos, né? Assim como artistas plásticos e arquitetos estão envolvidos aí no movimento modernista brasileiro. Na verdade, na década de 30 que nós temos, né, essa profusão de trabalhos aí artísticos no Brasil. E o Graciliano Ramos faz parte desse movimento aí, né? Porque ele morre em 54, então ele vive um momento de grandes transformações no Brasil e a partir da literatura é que ele vai se colocando na vida pública, vai escrevendo, vai tendo uma importância política e artística relevante, né? Tá, eu pulei, né? Voltando para o filme. O filme é bem fiel ao texto do Graciliano. Ele fala da história de um sujeito que não teve acesso à cultura, à educação, e também tem a privação dos próprios meios de subsistência. E ele está em retirada com sua esposa, acompanhado dos 2 filhos e de uma cachorra chamada Baleia e de um papagaio, que inclusive... não vou contar, spoiler, né? O fato é que eles não têm bens nenhum, né? Estão procurando sobrevivência no mundo, encontram trabalho, mas são enganados também, né? E o filme mostra, né, esse embate que a população nordestina tem com aquele ambiente seco, né, em que falta chuva, mas que também, do ponto de vista social, faltam elementos, condições para que as pessoas possam viver do seu trabalho, né, sem ser explorado por outro. Então, do ponto de vista ambiental, o filme mostra isso muito bem, e do ponto de vista social, político, econômico também, né? Então, o Fabiano, no filme, ele tem, né, a infelicidade de ir para a cidade, ser preso injustamente, né, sofrer a opressão da polícia. Mostra também a influência da igreja, né, quando ele vai ser solto da cadeia por pedido de um padre, né. Mostra também um grupo cangaceiro querendo a adesão dele a esse grupo, né? Então mostra vários elementos que estão aí, fazem parte da história nordestina, elementos que
Até hoje a gente vê traços, né, dessa cultura nordestina profunda, né? Bom, e o cinema novo, né? O Nelson Pereira, que produz o Vidas Secas, faz parte desse movimento. Ele está aí seguindo uma onda mundial, né? Se assemelhando muito ao movimento Nouvelle Vague da França, e produz, a partir de 1955, esses filmes, né, que são bem realistas do ponto de vista social. Eram produtores de cinema que não tinham grandes recursos, assim como as grandes agências que haviam no Brasil, como a Vera Cruz de São Paulo e a Atlântida do Rio, mas que encontram uma saída, né, nessa produção de baixo custo. E apesar dela ser de baixo custo, ela teria um outro lado que seria a grande riqueza cultural e uma análise riquíssima do ponto de vista social, né? Então, uma coisa que se compensa. E por isso se fez filmes como esse Vidas Secas e outros, né? O Glauber Rocha é muito importante nesse movimento. Importante que vocês conheçam alguns filmes do Glauber Rocha. Então isso, né? Algo que se casa muito bem com o Brasil, essa produção de audiovisual de relevância social, mas produzido com baixo custo, né? Até hoje isso é importante, né? Aí para vários segmentos sociais que não têm grande acesso a recurso, mas que têm boas ideias e que produzem documentários, filmes que mostram a nossa realidade brasileira, né? Então é isso. Mais coisas estarão na aula, estarão nos vídeos que eu passarei, no texto, tá? Então, vocês tendo dúvida, entrem em contato comigo por e-mail, por WhatsApp. Depois eu mando o plano de ensino para vocês, tá? Ainda não mexi nele, mas eu mando assim que estiver pronto, eu mando para vocês, tá bom? Grande abraço. Mais uma coisa, o trabalho fica para o dia 15 de dezembro, né? As aulas se encerram na semana do dia 15, é uma terça-feira, então vocês entregarão esse trabalho. O trabalho é uma análise, eu já tinha dado tchau, ainda tinha mais coisa. O trabalho, ele é uma análise textual. Vocês vão achar grande, ele é de 5 páginas. A Gerlânia já me crucificou agora. Mas como expliquei a ela, essa aula, ela está sendo condensado o material dela, mas na verdade ela se refere a um mês todo de aula, né? Então são 4 semanas. E vocês vão ter tempo aí para assistir, para fazer a leitura, os fichamentos de vocês. E a própria aula que eu dou sobre o texto, né, vai trazendo elementos que vocês podem ir construindo. Da maneira que vai lendo, que vai assistindo, vocês vão produzindo esse trabalho, tá? Eu quero uma análise que vai reunir todos os elementos que eu estou trazendo para vocês, tá? Analisar o filme, analisar o movimento do cinema novo no qual ele está inserido e analisar a realidade brasileira de formação regional e essa oposição entre o Sudeste e o Nordeste no Brasil, tá? Então, são todos materiais muito ricos e nesse momento da graduação, eu quero que vocês estejam conscientes de que nós estamos fazendo um movimento de ampliação da capacidade de vocês. Então, esse é um trabalho que tem uma complexidade, né?
e que eu espero que vocês se esforcem o máximo possível para esse trabalho representar aquilo que vocês conseguem fazer com toda a força e dedicação que tem, tá? Porque é assim, só dessa forma, que nós conseguimos nos iniciar nessa trajetória intelectual, né? Nós ficando na superfície da análise, nós não conseguimos entrar no caminho da erudição. Mas quando a gente vai tendo interesse, esforço, curiosidade, tenta fazer o trabalho bem feito, a análise, casando as coisas, formatando bonitinho, a gente está entrando no caminho da erudição, no caminho da sabedoria, do cuidado com o conhecimento, né? Dessa riqueza argumentativa, né? Então a gente procura escrever cada vez melhor, utilizar as palavras cada vez melhor, né? Reler as frases, escrever, reler o parágrafo e deixar ele melhor do que o trabalho anterior que a gente fez. É assim que a gente chega lá no final da graduação, já bem preparados para fazer um bom TCC, para terminar a graduação, quiçá entrar num processo de mestrado, passar no mestrado, e aí vai, entendeu? É isso. Grande abraço a todos.